Paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Hoje é sábado, né? Que sábado maravilhoso. Hoje, 27/6/2026, diretamente dos estúdios da Rádio A Mais Conectada, para nós falarmos um pouquinho do que acontecerá em nossa Escola Bíblica Dominical em Floraí. Convidamos todos a estar presentes nessa Escola Dominical que será realizada nesse domingo, dia 28/6. Amém? Todos são bem-vindos para participar dessa escola bíblica dominical. Nós vamos falar sobre o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, numa lição só, lição número 13. E todos são bem-vindos. Você, amigo ouvinte da região, é convidado a estar conosco, a ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir um louvor maravilhoso. Glórias a Deus. Que louvor ouviremos? Um louvor com essa menininha linda, Jaiane, Escola Dominical. Quem gosta de ir à Escola Dominical? Yeah! Criança esperta, não falta Escola Dominical. É lá que a gente aprende todas as historinhas da Bíblia. Então vamos lá, amiguinhos, vamos mostrar que a gente sabe tudo. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Quem foi que derrotou o gigante Pescari? Foi Davi! Foi Davi! Quem foi que derrotou 1000 filisteus? Foi Sansão! Foi Sansão! Quem foi jogado na cova dos leões? Foi Daniel! Foi Daniel! E quem ouviu uma voz lá do céu? Foi Samuel! Foi Samuel! Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Não faltem a Escola Dominical. Quem foi que fez a arca quando Deus mandou? Foi Noé! Foi Noé! Quem foi que livrou do Egito Israel? Foi Moisés! Foi Moisés! Quem foi aquele que orou e o sol parou? Foi Josué! Foi Josué! Quem morreu na cruz pra me salvar? Foi Jesus! Só por me amar! Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. 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 Criança sabe ou não sabe? Sabe! E aonde é que a gente aprende tudo isso? A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria. É a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A vida é a prática que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD.
ensina o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus, né? Olha que hino maravilhoso acabamos de ouvir, né? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui para falar da escola bíblica dominical. Vamos falar avisando que hoje, né, nessa noite, não haverá culto, porque estaremos juntamente com o círculo de oração. Muito bem. Passando para, como vamos falar dos avisos, passando para avisar que essa noite não teremos culto, né? Nessa noite não teremos culto aqui em nossa congregação. Nós estaremos juntamente com o círculo de oração indo para a cidade de Nova Esperança, numa confraternização juntamente com as irmãs lá em Nova Esperança, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade que temos, né, de adorar o nome do Senhor. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. E hoje não tem culto, mas porém amanhã, domingo, às 9 horas, teremos o culto com o círculo, com a família, né? Com a família. E à noite, um grandioso culto com a família. E na parte da manhã, teremos a escola bíblica dominical. No último domingo, qual nós tivemos um culto da família, tivemos um culto maravilhoso e abençoado. E não vai ser diferente nesse domingo. Seja todo mundo bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor. Louvamos e agradecemos ao Senhor. Vamos ouvir mais uma canção. Dos leões, mas apareceu um anjo grande assim, ordenando aquelas feras: nesse aí não toca não. Ele é fiel, Deus do céu e filho de Abraão. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Leão tem que fazer jejum onde tiver um unge do céu. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder de Deus. Faz o leão ficar mansinho e virar gatinho, porque Deus é Deus.
Amém. Muito bom esses louvores, né? Muito bom ouvir esses louvores. Glórias a Deus. Muito bom, muito bom. Aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Olha que louvor maravilhoso este, né? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Não, Grilo, mas não é ligar o telefone. É ligar. Ligar quer dizer concordar. Não, é pra concordar. Nós vamos segurar a mão do nosso irmão e vamos concordar com essa bênção grande que Deus tem pra nós. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. O Cristino tá ficando esperto. Glórias a Deus. Ficamos felizes, né, com esses louvores que nos alegra, nos ajuda, nos anima, nos faz, né, ter os sentimentos das coisas dos céus. Eu vou colocar um pouquinho aqui do programa de quarta-feira retrasada, né, que nós não tivemos aqui o programa do amigo, mas eu vou colocar aqui um pedacinho do programa do amigo referente à quarta-feira retrasada, onde teve a participação do diácono Luiz Felipe. A liberdade de poder trazer uma palavra, uma reflexão importante, né, na nossa vida, porque tudo que relaciona com a Bíblia, né, a Bíblia tem o poder de transformar a nossa vida, né. Então, Márcio, eu ia pedir para você colocar um fundo musical aí. Sim. E em seguida você faz uma oração para a gente começar aqui o nosso trabalho. Nosso trabalho não, né? Nossa reflexão. O trabalho já começou.
transmitir o que está escrito nesse livro, né? Não, a gente tenta tirar o máximo possível de nós mesmos, né? Para que Deus possa nos usar e falar através de nós. Você faz uma oração para nós? Iniciarmos aqui? Sim, oramos. E peço que os irmãos façam a leitura, se o fundo musical está muito bem, né? Só coloquei um pouquinho aqui para fazer um testezinho, né? Ficou bom, né? Ficou bom o louvor, né? E também no domingo tivemos um culto maravilhoso, Maria chorou e até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou, por que chora, mulher? Pra onde levar o meu mestre daqui? Me diz, por favor, me responda pra mim. E a voz perguntou, ele não está aqui.
Amém, graças a Deus. Que maravilha, né? Louvor abençoado que foi realizado aqui na nossa igreja, Templo Sede, aqui em Floraí, culto do amigo, nesse domingo último, né? Louvor maravilhoso e abençoado. Sentimos a presença do Senhor. Glórias a Deus. Louvor, culto da família, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Floraí. O Senhor não se esquece.
desistir desse ministério. O ministério que o Senhor colocou na tua mão. Você fala, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais. Não, se Ele colocou na tua mão é para você cumprir o ministério. Aleluia. Gera de novo. Aleluia. Gera de novo. Amém, né? Graças a Deus. Esse foi um dos louvores. Esses dois louvores que antecedem foram tocados, foram elaborados, para adorar o nome do Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Floraí. Nós cantamos e adoramos o nome do Senhor com alegria, né? Com o Senhor Jesus tem tocado os nossos corações com os louvores aqui entoados, né? Lindos hinos da harpa cristã e louvores avulsos e os conjuntos musicais. Fica o convite a estar conosco na nossa igreja, qual nos congregamos na rua Duque de Caxias, número 318. Vamos falar um pouco aqui do nosso tema aqui da Escola Bíblica Dominical. Vai falar sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nosso textuário para amanhã é: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. A nossa verdade prática: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. A nossa leitura está em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 12º. Também está entre os versículos 17º ao 21º. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E amanhã nós vamos aprender e adorar o nome do Senhor com esses linda palavra, né? Nós começamos com o louvor da harpa cristã, nossa liturgia, depois vem os aprendizados, né? Glórias a Deus, aleluia. Venha adorar o nome do Senhor conosco. Em Hebreus, capítulo 11, e versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e com a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou,
Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Eles tinham fé, eles eram adoradores, né? Tivemos uma boa palavra aqui com o nosso diácono Luiz Felipe na quarta-feira retrasada, no programa do Amigo, às quarta-feiras, 7 horas da noite, onde ele mencionou, né, que se não tivesse acontecido de Sara e Abraão estar com a idade avançada, não teríamos, né, esse milagre como temos agora, estamos estudando, né? A fé no Deus de Abraão, de Isaac, Jacó foi fortalecida. Deus que escolheu, sustentou e conduziu esses homens de fé, e o que também nos sustenta hoje, acompanhando nossa jornada até o dia em que estaremos para sempre com Ele. Abraão deixou um legado poderoso para os seus descendentes, para os judeus e também para nós, gentios. Ao estudarmos sua vida, aprendemos que o Senhor é soberano e governa a história com sabedoria e propósito. Por isso, confie na promessa do Pai, assim como os patriarcas confiaram, né? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso para fazer coisas maravilhosas por nós. Glórias a Deus. Eles creram na palavra do Senhor, mesmo que assim somos nós, né? Nós estamos sempre na casa do Senhor, ouvindo as mensagens, nos cultos de ensino, né? As pregações, nessa escola dominical, 1h30 de aprendizado, nos cultos, nos confraternizações, nos congressos, ouvimos a palavra do Senhor. Nós somos ouvintes da palavra do Senhor, porém, nós somos esquecidos. A palavra do Senhor nos adverte, seja ouvintes não esquecidos, mas que devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações. E a palavra do Senhor é que nós devemos ter fé. Eles tiveram fé. Nós devemos ter fé de que Jesus breve virá buscar a sua igreja. Breve o Senhor voltará. E eles, assim como creram, e olha que quem recebeu a bênção mesmo foram os seus descendentes futuros, longínquos, né? Que foram receber as bênçãos do Senhor. Abraão, Isaac e Jacó receberam promessas de Deus e precisaram aguardar com paciência o seu cumprimento. E nós somos chamados a caminhar confiantes, esperando pela maior e mais importante promessa do Pai, a nossa salvação plena. E a nossa salvação plena se dará quando nós partirmos com o nosso fôlego de vida, né? Findar nesta terra. E assim alcançaremos uma glória maior nos céus. Que aguardemos com fé e perseverança o grande dia do Senhor, quando receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com Ele, sem se preocupar com as coisas dessa vida, né? Meu Deus! Nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Nós esperamos o grande dia do Senhor, mas nós devemos estar preparados, porque o Senhor vem. O nosso fôlego de vida pode faltar, mas nós, confiantes e perseverantes, assim como eles não viram, nós não estamos vendo Jesus voltar, mas nós cremos que Ele há de voltar.
Nós não vimos ele como muitos há mais de 2000 anos atrás viram e tocaram nele. Mas quantos milhões e milhares e milhões viram-o e o rejeitaram? Então não é só uma questão de ver, mas é de crer. Nós temos que crer. Nós não devemos ser só evangelizado e cientes, mas nós temos que ser obedientes. Olha, está até rimando. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaac e Jacó têm seus nomes na galeria da fé dos hebreus. Eles deixaram um legado inestimável para os judeus e também para a igreja, para toda a humanidade, em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo tem o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Glórias a Deus. É uma lição maravilhosa em onde nós aprendemos a valorizar cada palavra, da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé. O legado de Abraão. O alcance do legado da fé de Abraão. A fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Agradeço a participação do presbítero Juvenil Alves, esposo da irmã Kátia Regina Alves. Deus abençoe e muito obrigado pelo comentário. Deus abençoe. Ele diz: Deus abençoe todos os ouvintes. Amém. Graças a Deus. Que todos os ouvintes sejam abençoados com a palavra do Senhor, que nós possamos aguardar o grande dia do arrebatamento da igreja e juntos estarmos no céu de glórias, Ô presbítero Juvenil, fica o convite aqui, venha quando quiser, a hora que quiser aqui estar conosco, nem que seja para estar com uns 20 minutinhos, 5 minutinhos, mas venha aqui conosco, participar aqui no programa, amém? Seja bem-vindo aqui. E Deus abençoe. Irmão Juvenil, esposo de Mankátia, eles têm a loja Ideal Modas, aqui no centro da cidade de Floraí. Vai lá e saia elegantemente dessa loja com uma vestimenta decente, uma vestimenta que Deus venha aprovar e abençoar. Continuamos aqui, a fé condicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse versículo é um versículo que é muito usado, É muito falado sobre esse versículo. Glórias a Deus. A fé, o que é fé? Conforme diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra junto de sua família, no lugar onde predominava a idolatria.
Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Um chamado incondicional, ou seja, um chamado onde ele não questionou. Nós vemos que Moisés, quando foi chamado, ele arrumou umas desculpas lá, né? Se eu for lá, o faraó vai me matar. Se eu for lá, eu sou pesado de línguas, não vou poder falar. Mas quando ele falou que seria pesado de língua, ele falou, não, pode ir, que Moisés e Arão. Então Arão, seu irmão, estaria para ajudar. E também o concernente ao faraó, o faraó vai te matar. Não vai matar não, porque o faraó que te persegue, esse já está morto. Então, vemos que Moisés, ele lutou com Deus, né? De forma até negativa. O irmão Juvenil escreveu, obrigado pelo convite, será uma honra. Claro que sim, é uma honra para mim tê-lo aqui comigo, me ajudando, né? Estando participando, vai ficar registrado aqui nas histórias da Assembleia de Deus, né? O dia que estivemos aqui juntos aprendendo a fazer a programação e a falar do nome do Senhor Jesus, né? Porque para nós é uma obrigação, né? Falarmos do amor do Senhor. É uma obrigação nossa falar do nome do Senhor. Cada um tem um jeito de se manifestar. Eu estou aprendendo a se manifestar aqui na rádio. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E amanhã na escola dominical será às 9 horas da manhã. Estará como professor presbítero José Márcio, eu que falo convosco. E venham me ajudar a fazer com que essa aula aconteça, porque a sua opinião é muito importante para nós. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou sua promessa a ele e seus descendentes. Maravilha, né? Glórias a Deus. Vai ser uma aula extraordinária e contamos com a participação do povo de Floraí. É uma aula para os jovens, adolescentes, adultos. Todos devemos adorar o nome do Senhor. Venha adorar o nome do Senhor juntamente conosco, aqui na rua Duque de Caxias, número 318. Glórias a Deus. Abraão sabia que a terra prometida terrestre não seria o fim da sua jornada de fé. Antes, a promessa de Deus vai além de tudo aquilo que existe sobre a terra. Trata-se da cidade celestial que Deus preparou para os seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo para o povo de Deus, lembrando-nos de que estamos apenas viajando por este mundo a caminho da cidade de Deus e da casa que Ele preparou para nós nos céus. Não devemos procurar ou esperar uma segurança absoluta na vida presente, nem estar ligados a este mundo. Devemos nos considerar como estrangeiros e peregrinos na terra. Esta não é a nossa pátria. É mesmo, né? Graças a Deus. É isso que nos conforta, que nos fortalece e que nos faz, né, a estar de pé.
que o Espírito Santo venha sempre nos ajudar. Graças a Deus. Maravilha, né? Que maravilha, estamos nesse lugar, um lugar abençoado, nesse salão aqui. Conheci como era este salão antes, agora está aqui, ó, um conforto para nós estarmos aqui para falar do grande amor de Deus. Que o grande amor de Deus esteja na vida de cada um que hão de ouvir essa palavra futuramente. A fé de Abraão é uma figura bíblica bem conhecida. O relato em Gênesis detalha 100 anos de vida de Abraão e move-se rapidamente pelos primeiros 75 anos de eventos. O Novo Testamento apresenta Abraão de várias maneiras significativas. A íntima ligação entre o Senhor e Abraão é notada na identificação de Deus como o Deus de Abraão. Glórias a Deus, né? Maravilhas, maravilha. Nós vamos aprender sobre o legado de Isaac. O significado do nome Isaac significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento. Glórias a Deus. Tal verdade mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo apesar das circunstâncias. Glórias a Deus. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Eu espero que nossa juventude possa ver em nós, aqui na nossa igreja, ver aqui nos pastores, nos obreiros, que possam copiar o que é de bom que cada um de nós façamos, né? E pegar aquilo que nós fazemos de errado e eliminar, né? Cada vez mais fazendo o que é melhor para o nosso Deus. Deus procurou estabelecer o concerto abraâmico com cada geração seguinte, a partir de Isaac, filho de Abraão. Noutras palavras, não bastava que Isaac tivesse por pai Abraão. Ele também precisava aceitar a fé e as promessas de Deus. Glórias a Deus. Eu não estou gostando disso aqui da microfonia. Glórias a Deus. Falamos do grande amor de Deus, né? A graça de Deus, a chamada e a transformação de Jacó. O legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. A Escritura Sagrada nos mostra que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como sua família, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Aprendemos
com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor. E sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glórias a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós estamos correndo o risco de fazer algo errado, mas com a nossa mente acusa, não, cuidado, não é por aí, Jesus está de olho, Jesus está vindo aí. Nós temos que acreditar que o Senhor Jesus é que está de olho em nós. Nós acreditamos que o Espírito Santo está conosco. Se o Espírito Santo está conosco, nós devemos temer, porque a nossa consciência acusa. Se está errado e a nossa consciência acusa, se estiver errado e a nossa consciência acusa, então nós devemos mudar, né? Mudar o nosso conceito. Se nossa consciência acusa, vamos parar de fazer aquilo que não agrada o nome do Senhor. Vamos procurar dar bons testemunhos, né? E isso inclui a perca da nossa nós temos que ser humilde, né? Se nós tivermos um pouco de soberba, nós vamos ter que remover essa soberba de nós. Meu Deus. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais, e em Peniel, quando regressava. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame as suas bênçãos e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Glórias a Deus. Aprendemos que o Senhor Deus tem cuidado de nós hoje e sempre, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E amanhã nós teremos um lindo culto de louvor e adoração aqui na Rua Duque de Caxias, número 318, e venha ser um ouvinte da palavra do Senhor. A sua presença é muito importante para nós, e assim aprendemos e assim adoramos o nome do Senhor. Nós aprendemos quando ouvimos a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Glórias a Deus. Nós vemos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. O seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra, né? Glórias a Deus. E nós somos abençoados pela fé, pela coragem,
por aqueles que acreditaram, né? Cada um que for acreditando vai se tornando ela uma corrente e a palavra do Senhor chegou a nós. Nós então vamos aprender que nessa lição qual foi o alcance do legado da fé de Abraão. A herança da fé e de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo, ela alcança todas as nações e famílias da terra, então não há desculpa para ninguém. Segunda lição, de quem eram os descendentes do Messias? A genealogia de Jesus apresentada no Evangelho de Mateus diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Qual o significado do nome Isaac? Significa riso ou ele ri. Segunda lição, o que o arrependimento pode mudar? O arrependimento muda destinos. O arrependimento mudou tanto na vida de Jacó que ele está vivo, né? Que ele pôde ficar vivo, porque ele estava prometido de morte pela inveja do irmão, né? E pelas consequências das atitudes de Jacó. Porque o Senhor Deus assim determinou, né? Como a gente vê a narrativa de que Jacó e Esaú, né? Esaú vendeu a primogenitura para o seu irmão. E nessa atitude, desse desprezo, por essa atitude de desprezo, eu acredito que o Senhor Deus também concordou, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós fizemos na terra será concordado nos céus. E sendo assim, então também creio, embora que essa é uma questão de livre pensamento, né? Isso não pode atrapalhar nossa fé em Cristo, não pode, né? Não vamos brigar por isso. Então eu creio, mas também não vai mudar muita coisa, né? Eu creio que se eles concordaram, o Jacó pediu, Esaú ofereceu, então se houve um erro, também tem ditado, né? Se houve um erro não justifica o outro, né? Ele deveria ter zelado, né, pelo seu direito de primogenitura. E que 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, e se eu não me engano ali houve um juramento diante de Deus. E interessante que mais atrás, nessa lição, nessa revista, quando nós aprendemos passo a passo, né, da história de Gênesis, essa história de Abraão, Isaac e Jacó, nós aprendemos e vemos que Rebeca, esposa de Isaac, quando ainda grávida, a gente via que os dois lutavam no ventre. E a Rebeca teve uma linda atitude de orar ao Senhor. E ao orar ao Senhor, Deus revelou que havia 2 nações no seu ventre. Né? Deus revelou que seriam gêmeos. E como diz uma das irmãs nossas aqui da congregação, uns gêmeos diferentes. Não dá para dizer que eles eram gêmeos, porque eles foram gêmeos totalmente diferentes um do outro, né? No jeito de ser, no jeito de se fazer, no jeito de falar. Um era mais caseiro, o outro era caçador, um era peludo, o outro não. Então, nessa lição foi uma lição maravilhosa, uma revista maravilhosa, que nós aprendemos muito, né?
Nós aprendemos muito nessa lição e com a participação dos irmãos em nossa escola bíblica dominical. É maravilhoso. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus já sabia, né? Deus sabe dos meus pensamentos, sabe do que eu vou fazer daqui a pouco e sabe da sua vida também. Glórias a Deus. Deus revelou para Rebeca como seria, sem muitos detalhes, né? Porque se Deus revela os detalhes, a Rebeca ela ia sofrer antes do tempo. Porque o que ia acontecer? Que Rebeca ia sofrer antes do tempo, né? Porque o que Deus determinou, claro que eles iam lutar, viver lutando, né? Para que a história seja diferente. Eu acredito que tanto Isaac e Rebeca, eles instruíam, né? Os seus filhos. Mas quando os nossos filhos crescem, eles querem seguir o seu caminho, né? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a nossa lição, que vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Vai falar muita coisa. Eu tentei abreviar aqui, lendo alguns pontos importantes, mas é muito importante que Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaac. Importante, quando nós ouvimos a voz do Senhor e a palavra do Senhor entra no nosso coração, nossa mente, entendimento, né? Quando nós assimilamos a palavra do Senhor, que nós vemos que Jacó teve um encontro com Deus e a partir do encontro com Deus, ele temeu, ele ficou até com medo, chamou até de terrível o lugar onde Deus estava, porque Deus estava ali também. Agora a gente vê que Labão, seu sogro, quando corria ao encontro de Jacó com a intenção de fazer algum mal, do jeito que ele era egoísta, o que ele poderia fazer era tomar tudo que Jacó tinha e deixar ele liso, mas Deus interviu e ordenou, né? Que não faça nem bem e nem mal. Ou seja, ele obedeceu essa palavra, mas ele não poderia falar assim: opa, é o Senhor que tem cuidado de Jacó e por tua causa. Ele reconhece, Labão reconhece que por causa do Senhor, Deus, o Jacó tinha sido abençoado, e na bênção de Jacó ele também foi abençoado grandemente. Ele reconheceu tudo isso, porém não deu ouvidos à voz do Senhor, não se importou, e o desprezo pelas coisas do Senhor é muito grave. É muito grave quando desprezamos a voz do Senhor. Olha que privilégio ele teve, Labão, de ouvir a voz do Senhor, mas não se interessou por esse Deus. Até mesmo nós vemos que ele estava preocupado com os deuses dele, que sumiu, achando que Jacó tinha roubado. Até revistou tudo, não acreditou em suas palavras. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus. Nós vamos ainda ouvir mais um louvor e vamos encerrar essa live, esse culto, e amanhã contamos com a tua presença em nossa igreja. Eu quero ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do
Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista vou abrir. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. Amém. Muito agradecido por esse dia que o Senhor nos preparou, por esse momento maravilhoso de estar neste lugar para fazer esta conversa com você, ouvinte. Deus te abençoe e vamos à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito bem. E contamos com a sua presença nesse domingo. Glórias a Deus.